Agora indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin, como a Catiúcia acabou de dizer, tem intensificado o corpo a corpo em busca de apoio para a sabatina no Senado. E também para entender um pouco sobre esse contexto, toda essa indicação, estamos agora com o advogado Acácio Miranda, doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e também mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Acácio, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. É um prazer revê-lo e a todos que nos acompanham também. O prazer é nosso, Acácio. Muito se discute, né, Acácio, se não é ilegal essa indicação do presidente Lula, mas ao mesmo tempo há a oposição que garante que é imoral essa indicação, Acácio. Você tocou talvez no ponto crucial, na grande discussão que nós temos neste momento. Por quê? É necessário nós separarmos a atuação do Cristiano Zanin, acaso aprovado, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, da sua indicação. E por quê? A indicação, gostemos ou não, preenche todos os requisitos constitucionais. Ele tem mais de 35 anos e tem reputação ilibada e notório conhecimento jurídico. E é importante nós frisarmos, no que diz respeito à reputação ilibada e ao notório conhecimento jurídico, são requisitos subjetivos sujeitos à interpretação. E, por mais que o fato dele ter sido advogado do presidente da República atrapalhe a sua atuação e alguns acabem vendo como imoral tal circunstância, isso não impede que ele seja indicado. Quando nós olhamos para as últimas indicações, e quando eu digo últimas, eu olho para a composição do Supremo atualmente. Todos os ministros e ministras, direta ou indiretamente, tinham um vínculo, por vezes até pessoal, com o presidente ou com a presidente que os indicou. Em segundo lugar, é necessário que nós olhemos para a atuação do Cristiano Zanin enquanto ministro. Caso aprovado e ele seja instado a atuar num processo do presidente da República, eu entendo que neste contexto ele deve declarar a sua própria suspeição ou o impedimento e caso ele não o faça, um terceiro poderá fazê-lo. Então, são duas circunstâncias, repito, a atuação do Cristiano Zanin, essa sim sujeita a certas dúvidas quando envolverem o presidente da República, e a indicação do Cristiano Zanin, que, gostemos ou não, não suscita dúvidas neste aspecto. Cássio, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Acácio Miranda, bom dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Essa indicação de Cristiano Zanin, muito polêmica naturalmente, ela suscita também uma análise que eu vejo bastante importante sobre a questão do mandato fixo aos representantes do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a sua visão? Muito se fala em 10 anos, 12 anos. Qual que é a sua visão com relação ao mandato fixo de representantes do Supremo? Cristiano, prazer revê-lo mais uma vez. Eu acho que essa discussão é necessária. Há necessidade de nós nos debruçarmos sobre a análise do contexto atual do Supremo Tribunal Federal, não só no que diz respeito ao mandato, a duração de um mandato fixo, mas também há necessidade de nós nos debruçarmos sobre outros aspectos, como é o caso das decisões monocráticas, como é o caso do ativismo, e quando eu digo ativismo judicial, eu não acho que essa responsabilidade seja só do Supremo, ela é muito também do Congresso Nacional, que tem sido omisso em certas pautas. Então há a necessidade de nós revisitarmos diversos aspectos inerentes ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que discussões importantes como essa devem ser conduzidas com muita responsabilidade e é bom nós evitarmos a condução destas discussões no calor do momento, no calor das emoções. Caso o Cristiano Zanin seja aprovado pela CCJ e pelo plenário do Supremo e seja empossado no STF,
Aí, depois de tudo isso, cabe sim essa discussão a ser feita por nós, operadores do direito, e pelos nossos representantes no Congresso Nacional. Acácio, como você disse desse ativismo aí do judiciário, nós estamos acompanhando toda a dificuldade do governo Lula em articular uma maioria no Congresso, Câmara, Senado, um ambiente mais favorável ao governo, e fica aquela tentação de que, se as medidas que forem colocadas lá no Congresso possam ser rejeitadas, que algum partido próximo do PT, PSOL e Rede, né, que parece que tem um puxadinho lá no Supremo, eles levem essa questão ao Supremo, e hoje a gente observa os 11 ministros, uma ampla maioria já formada em favor do presidente Lula. Eu acho que são três questões, Marcelo. Primeiro, o Congresso Nacional. Nós temos percebido nos últimos anos uma certa confusão no Congresso Nacional, uma confusão não só ideológica, mas em termos de pautas, efetivamente. O Centrão é muito bem estruturado, nós temos os dois espectros mais radicais ideológicos, e no meio desse sanduíche, o Centrão muito bem estruturado. Mas o Centrão também é fragmentado em interesses pessoais dos parlamentares. Bancada da bala, bancada evangélica, bancada do agronegócio, bancada ambiental e assim sucessivamente. Então, o próprio Centrão, enquanto bloco, tem certas dificuldades. E essas dificuldades em composição num órgão colegiado, como é o Congresso Nacional, acabam fazendo com que todas as questões cheguem ao Supremo e o Supremo acabe tendo este protagonismo. E no que diz respeito à atuação do Supremo Tribunal Federal, diante desse protagonismo, é uma piada que eu já fiz até aqui com vocês algumas vezes, e ela é sempre atual. Há 10 anos atrás, nós sabíamos quem eram os 11 titulares da seleção brasileira. Hoje nós não sabemos. E a grande maioria da população não tinha ideia de quem eram os 11 ministros do Supremo, 10 atualmente. Hoje nós sabemos. Então o Supremo adquiriu esse protagonismo e, consequentemente, as decisões estão sendo mais discutidas pela população. Por isso que eu acho que há a necessidade de nós revisitarmos algumas regras inerentes ao Supremo Tribunal Federal. E, no que diz respeito ao ativismo, eu disse lá atrás e acho importante nós reiterarmos, acho que o ativismo é muito mais responsabilidade do Congresso Nacional, que é omisso ao decidir e ao pautar determinados temas, do que do Supremo em específico. O Supremo acaba ficando com essa batata quente na mão e acaba sendo obrigado a decidir essas circunstâncias. Cristiano Vilela. Acácio, né, nós temos um processo hoje no Brasil, que é um processo que conta aí com cerca de 1.000 réus, né? Onde hoje mesmo, né, o relator do caso, o relator do processo, deu uma declaração dizendo que esse processo será julgado ainda esse ano e dizendo que ele entende que todo mundo que faz parte desse processo de fato atuou para as práticas ilegais que estão sendo apuradas. Você não entende que numa situação dessa, o próprio juiz que está analisando o caso, especialmente o relator do caso, promover declarações como essa, declarações antecipando o seu voto, a sua decisão, você entende que isso seria uma forma de ativismo judicial? Eu acho que é mais grave do que ativismo, Cristiano. Eu acho que é uma evidente hipótese de suspeição e, caso o juiz, o ministro que o fez, não explique as suas ponderações, ele estará sujeito à responsabilidade. Repito, com o protagonismo que o Supremo tem adquirido nos últimos tempos, os holofotes foram colocados em direção aos ministros, e isso acaba trazendo uma certa evidência a algo que nós, e eu sei que você é advogado também, nos deparamos diariamente, em primeira instância, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores, onde juízes, onde ministros acabam encampando um papel de acusador e não um papel de imparcialidade, e isso obviamente deturpa o sistema acusatório, a pirâmide acusatória, que é a base do nosso sistema
processual penal. E eu também acho que aí, a partir das suas ponderações, existem outros aspectos a serem observados. Primeiro aspecto, o juiz não é herói. A gente tem que ter isso em mente. O juiz, ele tem que ser imparcial para que ele julgue aquelas circunstâncias, independentemente de pressões externas, independentemente de críticas. Em segundo lugar, essa atuação do juiz perante os órgãos de imprensa, nós sabemos que a publicidade é necessária, a liberdade de manifestação e a liberdade de imprensa é necessária, mas quando isso parte daquele que deveria ser imparcial e não deveria sofrer qualquer modalidade de pressão ao julgar um processo, isso causa certas preocupações. Tem um estudo, eu confesso que não lembro o nome do autor ou da autora, mas há um estudo da Universidade de Brasília, onde é uma tese de doutorado, dissertação de mestrado, não sei, confesso que não conheço a fundo, peço até desculpas aqui. A pessoa analisou o tamanho dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal depois que as sessões passaram a ser transmitidas pela TV Justiça. E o volume de páginas e o tempo de voto aumentou sobremaneira, porque o ministro sabe que aquilo está sendo acompanhado pela grande imprensa e pela população e não sei se ele pretende dar mais qualidade, ele pensa estar dando mais qualidade àquele julgado ou ele quer parecer melhor tecnicamente perante aqueles que assistem. E eu confesso que tenho certas dúvidas se isso é bom ou ruim, a atuação do Poder Judiciário e a imparcialidade dos órgãos julgadores. Muito bem, nós conversamos com a Cássio Miranda, advogado, falando a respeito dessa sabatina que será realizada no Senado envolvendo o Cristiano Zanin. Cássio, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez na Jovem Pan. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cristiano. Um grande abraço a vocês e aos nossos ouvintes. Dando sequência